Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês a história da bruxa Maudie. O que faz de uma bruxa uma bruxa? Nos tempos coloniais, não era preciso muito para alguém ser acusado de bruxaria. Tal foi o caso de Maudie, uma mulher acusada de bruxaria na Maryland colonial. Ela perdeu a vida por causa da superstição. Este é um conto preventivo que é lembrado há mais de 320 anos. Mas antes de conhecermos mais esse caso, gostaria de pedir a todos que se inscrevam em nosso canal, para receber mais casos como esse, e que não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, e comentem se já conheciam esse caso, ou algum outro caso parecido. Nos ajude a desenvolver cada vez mais nosso canal. Então vamos conhecer mais sobre esse caso, indo agora direto aos fatos. A bruxaria era ilegal em Maryland no século XVII. Foi considerado crime. Um livro de Michael Dalton chamado Country Justice estabeleceu que uma pessoa só poderia ser condenada por bruxaria se houvesse duas testemunhas ou uma confissão da pessoa em questão, mas dado que a bruxaria geralmente é feita em segredo, evidências circunstanciais convincentes podem ser suficientes para condenar. A lei da bruxaria de 1604 dizia que fazer um pacto com o diabo é um pecado punível com a morte. Muito pouco poderia levar alguém a ser acusado de bruxaria. Se eles não se alinhassem com os costumes religiosos e sociais da época e da região, havia a possibilidade de suspeita. Embora não fosse difícil levantar suspeitas de seus vizinhos, Maryland começou como um lugar de tolerância religiosa, então poucos casos de bruxaria foram a julgamento. Mas isso não significa que o povo da colônia de Maryland aceitava bruxas. A lenda de Maudie. Segundo a lenda, Maudie era uma bruxa do condado de Saint Mary, Maryland, no século XVII. Uma mulher mais velha, ela morava em uma pequena cabana ao sul da sede de Saint Mary, Leonardo. Há uma estrada lá agora chamada Maudie Road. Seu uso de ervas e costumes estranhos chamaram a atenção dos habitantes da cidade, e logo começaram a chamá-la de bruxa. Em 1697, a doença eclodiu na área. Era um inverno excepcionalmente frio e as pessoas começaram a adoecer. Provavelmente com gripe. Tantos morreram que as pessoas começaram a se perguntar se algo de outro mundo estava causando essa maldita doença. E naquela época, ser uma solteirona estranha era perigoso. Eles imediatamente suspeitaram que Maudie havia usado alguma bruxaria contra eles. Eles queriam que ela fosse embora e não parariam até que ela fosse embora. Numa noite fria e misteriosa, os habitantes da cidade incendiaram a cabana de Mal. Chamas lamberam o céu, destruindo tudo o que ela tinha no mundo. Temendo por sua vida, ela fugiu para a floresta escura, empurrando cada vez mais fundo na paisagem congelada até que ela não pudesse mais sentir seus pés, mãos e rosto. Enquanto isso, os habitantes da cidade ficaram emocionados com a partida dela. Alguns dias depois, um jovem em busca de seus animais perdidos descobriu seu corpo congelado em uma rocha. A mão e os joelhos dela fizeram entalhes na superfície da pedra, e um de seus braços foi erguido em direção ao céu. Os moradores então começaram a tradição de Maudie, a bruxa que amaldiçoou a cidade e agora a rocha. As pessoas que causaram sua morte pagariam. A rocha de Maudie. A lenda de Maudie sobreviveu por cerca de 320 anos. A rocha foi removida da floresta em 1972 e colocada ao lado da Old Jail em Leonardo, que é um marco histórico. Os entalhes fracos de onde sua mão e joelhos descansavam ainda podem ser vistos na rocha hoje.
Enquanto estava sendo realocado, muitas pessoas relataram eventos estranhos. Os trabalhadores sofreram de tudo, desde lesões corporais a falhas de câmeras e muito mais. O Weather Channel fez uma reportagem sobre Mulder, e nela, a residente local lhe explicou como ela sempre ouviu que se alguém tocasse a rocha, coisas ruins aconteceriam. Ela afirma que apenas 30 segundos depois de tocá-lo, seu peito ficou apertado e seus pulmões queimaram. Ela sentiu que não conseguia respirar e até começou a tossir sangue. O ataque de tosse durou 45 minutos. A rocha não é a única coisa que parece amaldiçoada. As pessoas relataram ter sofrido acidentes por causa de uma aparição na Mulder Road. E a área parece ter um clima estranho que a princípio parece normal, então uma estranha tempestade surgirá do nada acompanhada por um pressentimento que grita que algo não está certo. Se Mulder fosse, de fato, uma bruxa, seria lógico que ela tivesse deixado uma maldição sobre todos os habitantes da cidade que causaram sua morte. Muitos dos descendentes desses perseguidores atribuem algumas das tragédias de suas famílias por causa da maldição de Mol. A autora, Lynn J. Bonviri, fala sobre como isso pode ter acontecido por causa de uma pontada de culpa geracional que as famílias sentem pelo que aconteceu com ela. Quem foi Mulder? Como a autora Lynn J. Bonviri, em seu livro bem pesquisado Mulder e Outros Contos de Bruxas do Sul de Maryland, explica que Mulder nasceu como Mary Jane em 19 de fevereiro de 1634 em Devon, Inglaterra. Ela e seus irmãos viajaram como servos contratados para as Índias Ocidentais e depois seguiram para Maryland em 1677. O autor também afirma que Mol aprendeu bruxaria na Nevis Plantation, para a qual ela foi contratada e trouxe esse conhecimento e prática com ela para Maryland. Mary foi a quarta filha dos pais, William e Elizabeth Dear. A guerra civil, a agitação e a escassez financeira provavelmente levaram Mol e seus irmãos a deixar a Inglaterra em 1669, decididos a construir uma vida melhor. Mary passou 8 anos como empregada contratada antes de viajar para a América. Acredita-se que lá ela pode ter aprendido muitos remédios e curas à base de ervas naturais que mais tarde causariam suspeitas de pessoas da cidade desacostumadas com práticas externas. Quando Mary chegou a St. Mary's, ela trabalhou como contratada. Seu irmão e sua família também se mudaram para lá. Parte de seu pagamento pelo trabalho era um pequeno pedaço de terra para viver. Ela tinha então 43 anos. Depois de trabalhar fora do contrato, ela ficou na área vivendo da terra. Ela provavelmente continuou a praticar fitoterapia e outros trabalhos domésticos. Como católica e praticante de rituais africanos que aprenderá durante seu tempo nas Índias Ocidentais, ela era vista como uma estranha na comunidade. Nas proximidades de Massachusetts, um redemoinho de medo estava crescendo sobre as bruxas e seus efeitos na comunidade, Salem-Witch Trials 1692-93. As pessoas começaram a se perguntar se o mal vivia entre eles e, se sim, como alguém poderia estar seguro? Por causa da influência puritana na área na época, as mulheres que geralmente eram perseguidas por bruxaria eram solteiras, idosas e católicas. Mas Maryland tinha uma grande população católica e abraçou a tolerância religiosa. O que tornou Mary ou Mol tão única? O inverno de 1697. Vários eventos tornaram o inverno de 1697 traiçoeiro para Mol. Uma jovem estava sob os cuidados de Mol e morreu inesperadamente. Seus pais culparam Mol pela morte. Então a cidade passou por uma série de dificuldades, quebra de safra, mortes de animais de fazenda, temperaturas de gelar os ossos e um grave surto de gripe. Em 27 de março de 1697, o Conselho de Maryland registrou: agradou a Deus que este inverno tenha sido o mais longo que se conhece na memória do homem, pois começou em meados de novembro e ainda havia poucos sinais de primavera.
O tempo estava muito incerto, várias geadas e neves, uma das quais foi a maior que já se conheceu. Todas essas coisas pareciam ignorar Mol, no entanto. Ela saiu ilesa dos desastres que afligiam seus vizinhos, o que não era um bom sinal aos olhos deles. Alguns acreditam que em resposta à raiva e assédio deles, ela começou a tentar assustá-los com feitiços. David Thompson, autor de 2 livros sobre Moldier, explica em uma entrevista que o governador da época deu permissão para prosseguir com a remoção da bruxa porque sua família também havia adoecido. Adicionando insulto à injúria, uma carta colonial a mencionou como sendo feia, e o Sr. Thompson também disse que ela estava apaixonada pelos nativos americanos. Tudo isso foi demais para os colonos. Eles queriam que Mol, a bruxa, fosse embora. Enquanto a idosa estava deitada em sua cama naquela noite gelada e fria, seus vizinhos estavam conspirando. Enquanto ela dormia, eles se aproximaram de sua humilde casa com tochas. O medo deles foi mascarado pela raiva quando eles jogaram fogo no telhado e nas janelas de sua casa. Acordando com o cheiro de fumaça, a mulher mais velha provavelmente pegou o que tinha disponível para se manter aquecida. Talvez ela tenha enrolado um cobertor em volta de sua camisola e tropeçado na noite, ouvindo suas vozes raivosas gritando para ela ir embora e nunca mais voltar. Suas palavras de condenação e ameaças perigosas enviaram Mol para a floresta escura com nada além de um cobertor para se proteger. Com os pés descalços e congelados na neve, ela vagou cada vez mais longe de casa na noite escura, cercada por um dossel de árvores dormentes. A noite sussurrava assim, vozes ao vento, galhos rangendo, dobrando-se, quebrando sob o peso da neve. As vozes raivosas ainda ecoavam pela floresta vazia, seguidas por um uivo e o pio baixo de uma coruja próxima. Seu corpo estremeceu, os lábios ficando roxos, os dedos dormentes enquanto ela segurava o cobertor em volta dela. Enrolando-se em uma rocha lisa e gelada, ela tentou sobreviver, mas a floresta fria era brutal demais. Ela morreu naquela noite em 1697 com a idade de 63 anos. O que aconteceu depois da morte dela? Saint Marys e arredores continuaram a viver dificuldades e tragédias, que ainda atribuíram a Mol. Eles acreditavam que ela havia amaldiçoado toda a área por causa de sua participação em sua morte. Talvez eles inconscientemente sentissem que mereciam sua maldição, quem sabe? Mas ao atribuir-lhe má sorte por anos e anos, eles mantiveram sua memória viva, até mesmo nomeando lugares significativos para ela depois dela. Todos esses anos depois, coisas estranhas continuam acontecendo em torno de Moldier Han. Há relatos do fantasma da própria Mol, vagando pela floresta todos os anos na noite mais fria. Também há avistamentos de um cachorro branco, com quem ela supostamente anda por aí. Seu familiar, talvez? Plot twist, Mary Bell Thompson. Como se a terra onde Mol viveu e morreu não fosse historicamente amaldiçoada o suficiente, na década de 1940, outra mulher chamada Mary, ou seja, Mary Bell Thompson, morou com John Thomas Thompson, na mesma mata que Moldier para escapar do preconceito. Veja bem, John era um homem branco divorciado e Mary era uma negra viúva. Nenhum deles era da área, mas para escapar do escrutínio de seu estado natal, a Carolina do Sul, eles fugiram para Maryland, onde as pessoas eram mais tolerantes. Eles se estabeleceram no final da Moldier Road, onde a bruxa morou 250 anos antes. O casal planejou um lindo futuro juntos. João construiu uma casa para Maria e até construiu 2 túmulos para eles, um pouco mais adiante na floresta. Infelizmente, Mary precisaria de seu túmulo muito cedo. Ela morreu em 10 de julho de 1942, de doença renal. E é aqui que a história fica um pouco estranha.
Historicamente, nada de estranho se destaca nesses dois além de sua bravura de estarem juntos quando o mundo ainda não os aceitava, mas a tradição que sobreviveu a eles se transformou em um conto bizarro. Os moradores cresceram ouvindo histórias sobre os dois. Um disse que João estava tão perturbado com a perda de Maria que frequentemente removia o corpo dela da tumba e a trazia para casa com ele. Ele foi supostamente descoberto fazendo isso e foi enviado para o Crowsville State Mental Hospital, onde viveu até morrer em dezembro de 1969. Essa é uma história, mas quem sabe que verdade há nela? Tudo que se sabe com certeza é que ele deixou a área em algum momento de 1942, após a morte de Mary Bell, e morreu em 1969. Em 1964, adolescentes locais roubaram o túmulo de Mary Bell, levando seu crânio e desfilando pela comunidade. Eles foram processados e, supostamente, o crânio de Mary Bell foi devolvido ao seu túmulo. No ano seguinte, mais adolescentes abriram o túmulo novamente e o deixaram aberto. Apesar de não terem levado nada, o corpo de Mary Bell estava exposto aos elementos. O atual proprietário afirma que a tumba está aberta desde que ele comprou a propriedade em 1979. Ele diz que a caveira nunca esteve lá. Os espíritos inquietos de Mary Bell e Mulder estão vagando pela floresta? Eu sei que não quero descobrir. Moll viveu em guerras, fome, doenças, trabalho brutal e invernos, apenas para ser morta por seus próprios vizinhos. Ela morreu porque era diferente em uma época em que diferente poderia significar a morte. Ela era independente e forte de uma forma que poucos de nós jamais testemunharão. Ela sobreviveu tanto em sua vida e merece ser lembrada como uma mulher forte e destemida. Muito do mesmo pode ser dito sobre Mary Bell. Essas duas mulheres desafiaram as normas sociais para viver suas vidas da maneira que achavam certa. Eu espero que tenham gostado do vídeo, deixem um comentário pra gente aí que deveras importante. Se não conhece nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva para não perder nossas publicações, deixem um like aí para a gente. E compartilhem essa postagem com quem curte de mais casos assim. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!